Perdido a esperança. Servo de Deus não pode perder a esperança nunca. E assim ele vai falar justamente isso. Então vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Há uma esperança, né? Glória a Deus, aleluia. Uma esperança além dos montes. Além dos montes, muito além dos pensamentos, essa esperança que traz paz e confiança, e coragem para prosseguir. Você está caminhando para Jerusalém. Muitos que começaram a servir ao Senhor há alguns anos, há algum tempo, se esqueceram do seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é um dia chegar na glória com o Senhor. O seu objetivo, um dia é estar na presença do Senhor. Então o seu objetivo é um dia estar na presença do Pai. Mas para isso você precisa jamais desfalecer. Você não pode desfalecer. Gálatas 6, versículo 9. Vamos chegar em pé. Deus abençoe a cada um dos irmãos que participaram aqui ontem. Parece que teve uma revelação aqui ontem. Não sabe o que foi revelado? Eu sei. Eu não dá, mas eu sei. O que foi revelado, meu? Que os jovens precisam estudar mais? Foi revelado ou não foi? Mas eu também preciso, você também precisa. Então você não precisa ficar triste. Por mais que eu sei, diz o filósofo, eu sei que eu nada sei sobre poder de Deus. Então, conhecimento bíblico nunca é demais. Aprenda, descubra o prazer de ler a Bíblia. Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estar na tua casa hoje, para te louvar, te exaltar e te bendizer, Pai querido. Eu sei, meu Deus, que nessa oração eu te peço
seu Pai. Talvez tenha alguém aqui hoje que veio aqui, Senhor, e ele está pensando em desistir, está desfalecendo, está perdendo as forças, está perdendo o vigor, perdendo o brilho. Meu Deus, nessa noite eu te peço, restaura a vida desse irmão, dessa irmã. Senhor, ensina ele a não olhar para os problemas, porque quanto mais eu olho para o problema, maior ele aumenta. Mas quanto mais eu olho para o Senhor, mais força eu ganho, mais os meus problemas diminuem, e aos poucos eu vou vendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas isso só acontece quando eu passo a olhar para Ti, quando essa irmã passar a olhar para o Senhor, quando esse irmão passar a olhar para Ti, Senhor. Aleluia. Podemos assentar. Irmão, sabe o que é desfalecer? Você tem ideia do que é desfalecer? Desfalecer é deixar de ter vigor, né? É perder as forças. Não é verdade? O que é uma pessoa desfalecida? É uma pessoa que perdeu o seu vigor, que perdeu o seu brilho. Você já olhou para alguém que os olhos dele estão aqueles olhos abatidos? Está aquela pessoa sem vigor, sem brilho, parece que está cansado, cheio de problemas. Então, pessoas que estão desfalecendo. Foi citado aqui pelo Micael hoje, Jeremias 17:6. Jeremias 17:7. Onde fala justamente sobre esse tema. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, eu quero nesta noite falar que a mesma coisa que acontece quando a gente vai desfalecendo, que, por exemplo, se você deixar de alimentar e continuar trabalhando normalmente, você fica sem comer 1, 2, 3, 4, 5 dias, o que está acontecendo? Não morre, não. Para morrer você tem que ficar em torno de 15 a 20, em torno de 15 dias sem comer. Não, vai ficar fraco. Mas você vai ficar desfalecendo, sem beber água, 2, 3 dias você já foi. Mas sem alimento, aguenta mais. Mas você vai enfraquecendo. Você já notou que aqueles que estão trabalhando assim, lá na roça, o pedreiro, o servente, que a marmita dele é maior que a nossa, já viu que ele come um pouquinho mais? Por quê? Vamos ver, ele gasta muita energia, então ele gasta muito, então ele precisa de energia, ele não pode desanimar. Principalmente na minha época, não tinha bitorneiro, você virava a massa com a mão mesmo, é no braço. Chegava de noite, você ia dormir, eu fui servente pouco tempo, então tinha um Deus chamado até no xará divino, você ia dormir, mas você estava dando soco assim, né? Seus dedos estavam dando estremelique, como dizia minha mãe, dando choque, porque você trabalhou muito e você precisa se alimentar para você não desfalecer, para você não espiritualmente a mesma coisa. Se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não buscar o Senhor, você vai desfalecendo aos poucos. E um servo de Deus não pode desfalecer. Você não pode jamais desfalecer. A palavra de Deus diz que, irmão, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos ceifar, nós vamos colher, se nós não desfalecermos. Glória a Deus. O que acontece quando a pessoa começa a desfalecer? Perder as forças. Qual a primeira coisa que ela deixa de fazer espiritualmente falando? Primeira coisa, ela diminui a oração. Segunda coisa, ela deixa de ler a Bíblia, ou vice-versa. A leitura bíblica e a oração caminham pau a pau junto. Crescer na graça e no conhecimento. É uma via de duas mãos. Então você precisa orar e ler a Bíblia. A primeira coisa que você, quando a pessoa está desfalecendo, a Bíblia fica de lado. Aí eu não entendo, eu estou cansado. Aos textos, as linguagens muito difíceis, eu não entendo. Tem muita palavra difícil, não tem muito estudo, estou cansado, nós temos muita desculpa.
você vai perder suas forças espirituais, vai perder seu vigor, irmãos. Ah, mas eu oro sempre, mas se você tem condição de ler a Bíblia e não ler, você está errando também. Porque para Deus falar com você, você tem que ter conhecimento bíblico, para você saber se é Deus ou não. O Senhor está dizendo hoje, você não pode desfalecer. Desfalecer em quê? O que diz Lucas 18, versículo 1? O qual foi o conselho do Senhor em Lucas 18, versículo 1. Quando a gente começa a desfalecer, a primeira coisa é isso aqui. Contou-nos também uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer ou esmorecer. Nós não podemos perder as forças na oração. Você não pode deixar de orar, não. Ah, pastor, eu oro sempre. Mas sabia que a oração ela está acompanhada de confissão? Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, o que ele ensinou? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Perdoai as nossas ofensas. Ou seja, você vai confessar. Não é? Você tem que se confessar. Oh meu Deus, perdoai as nossas, ou seja, as nossas, está incluindo a minha. Oh Senhor, perdoa as minhas ofensas. Perdoa os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. Aí você vai confessar. Oração precisa de confissão. E o diabo sabe que as suas forças espirituais dependem da sua oração, da sua comunhão com Deus. Então o Senhor diz, olha, não desfaleça não. Ore sempre, continuamente. O diabo sabe. Assim como Paulo ensinou em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 16 em diante, a palavra do Senhor vai dizer muito claro, irmãos. Eu sei que todo mundo conhece o versículo 17. Orai sem cessar. Mas o texto diz, 16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Continua. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito só. Volta no versículo 16, que ele diz: irmãos, você tem que se regozijar sempre. O que é regozijar? É uma alegria um pouquinho maior. Você não está alegre, você está regozijando de alegria. Não sirva a Deus com alegria. Sabia que você não precisa de muito para ser feliz? Na minha geração, por exemplo, nós crianças, para ser felizes, nós não precisávamos de videogame, né? PlayStation, nós não precisávamos de Super Nintendo, é um pouquinho mais da geração dos meus filhos, não precisava de nada disso. Que nós precisávamos para ser felizes, precisava de um pai e de uma mãe. Que nós precisávamos para ser felizes. Sabe qual que é o nosso alimento de manhã? Era pão com manteiga, né, Maurício? Quando tinha aquele bolinho de chuva, quando tinha, era a famosa jacuba. Sabe o que é jacuba? Sabe não? É a famosa farinha com açúcar, um pouquinho de água, você come aquilo ali, enche o seu estômago, fica cheio de água no bolso. Às vezes até o dia inteiro. E a gente brincava e corria, era feliz. Hoje em dia as crianças, se não tiver um smartphone, se não tiver um equipamento eletrônico, eu vi uma pessoa falando, um estudioso falando, não me recordo não, falou assim, olha, a dependência química está correndo pau a pau, abaixo da droga. Da dependência química é a dependência digital. O jovem está viciando. Os jovens, a senhora, os senhores, o ser humano está viciando, está aprendendo que ele não consegue ser alegre sem estar conectado com o mundo. Irmãos, você precisa se regozijar no Senhor. Você não pode desfalecer, perder suas forças diante da oração. Paulo diz, irmãos, alegrai-vos sempre. Paulo vai continuar, irmãos, orar sem cessar. Paulo diz, irmão, em tudo dá graças. Irmão, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Ó Tessalonicenses, ó Catalano, ó Napolino, ó Goiano, brasileiro, de onde for, a vontade
alegria de servir ao Senhor. Sabe quando Paulo escreveu Romanos 8? Ele não estava brincando, irmão. Quando ele diz, olha, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, nós não vamos ler, eu estou só citando essa parte. Paulo não estava brincando, não. Paulo sabia que a coisa era séria. Paulo diz, olha, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem do porvir, vai me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Não é tribulação, não é problema. Em outro texto ele diz, olha, irmãos, eu já apanhei de vara, eu levei 39 chibatadas, uma quarentena menos um, foi 3 vezes. Não é aquela varinha que o seu pai pegava para corrigir, que hoje não está podendo. Não está podendo se você não serve a Deus, se você não lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia e é cristão e é servo de Deus, eu vou repetir o que o provérbio diz: aquele que retém a vara, odeia seu filho. Se você não corrige seu filho, se você não corrige ele com a vara, e nem chinelo, tem que ser vara mesmo. Com 5 você odeia seu filho. Palavra da Bíblia. Nem vou citar um texto mais pesado que a Bíblia de Provérbios. Porque eu preciso entender que eu não posso desfalecer. E eu preciso preparar minha família para estar no céu. 2 Coríntios 4, versículo 1, o apóstolo Paulo dá outra receita, outra coisa que eu não posso desfalecer. Primeiro é na oração. Outra coisa é essa aqui, vamos. Tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, por desfalecendo. Nem é confiança. Hebreus 10:35 nos diz: não abandoneis a vossa confiança, é o que muito dá. Crente que está abandonando a sua confiança, que está desanimando, tem algo errado. Você tem que estar conectada com o Senhor. Você tem que estar conectada com o Senhor. O crente de verdade, ele nunca desanima. Ele perde tudo, menos a confiança. No seu trabalho, como nós vemos no começo aqui, como está aqui em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos, se não houver desfalecido. Sabe o que você está dizendo, irmãos? Não cansar de fazer o bem, de trabalhar. Se você trabalhando, você vai ser abençoado. Trabalhar e fazer o bem, irmãos, é uma bênção de Deus. Fazer o bem para o outro, você precisa de fazer, você tem que ter condições de fazer o bem. Por exemplo, quando Pedro e João iam subindo na porta formosa para a oração da hora nona, o que a Bíblia diz? Não tinha um coxo ali? E ele pediu esmola. Então você fala, Pedro então foi usado por Deus para curá-lo. Não, mas antes ele falou algo mais importante que a cura. Algo que Pedro falou é mais importante que aquele homem saltando. Aquele homem tinha mais de 40 anos, não tem importância. O que Pedro falou é mais importante que a cura que aconteceu. Quem conhece a Bíblia, o que Pedro falou? Ele disse assim, olha, dá-me umas bolas, o corpo que fez tinta da mão. Pedro falou assim, olha para nós. Não foi para mim, olha para nós, era Pedro e João. Ele falou assim, eu não tenho nem prata nem ouro. Mas o que ele falou depois é mais importante que a cura, mas o que eu tenho, eu te dou. Pedro falou assim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Deus. Tem gente aqui que não pode até ter dinheiro, mas não tem Deus na sua vida. Tem muitas pessoas que estão com a conta gorda, mas ele não tem Deus. Você pode ter uma conta grande, você pode ter todos os bens materiais e ter Deus, porque um depende do outro não. Você depende do Senhor para ser abençoado, mas muitas vezes os bens materiais que as pessoas têm não foi adquirido honestamente. Mas você pode ter os dois. Abraão era rico e era próspero. Davi também tinha, Salomão também tinha, então você pode ter os dois. Riqueza e bens materiais não é errado. O que é errado, segundo Paulo, 1 Coríntios 6:10, é colocar o amor no dinheiro. Então, Pedro, Senhor e João, o que nós temos eu vou te dar. Irmão, você tem que ter Jesus para abençoar alguém. Como é que você quer abençoar o próximo, sendo que você não está cheio da graça de Deus? Qual foi a última vez que você orou e falou em línguas?
Qual foi a última vez que você estava aqui no altar, e os irmãos cantando e louvando, e Deus falou comigo assim? Como é que Deus fala com a gente? Aquela voz interior. Quando você tem o Espírito Santo, essa voz interior é o Espírito Santo falando com você. Lá no mundo é intuição. Quando você tem comunhão com Deus, essa voz se torna o Espírito Santo. Sabia disso? Deus usa o seu próprio Espírito para falar com você. Deus falou para mim: olha, cadê o testemunho dessa igreja? Eu abençoo esse povo sempre. Cadê o testemunho deles? Cadê as bênçãos que eu estou dando para esse povo? Cadê, irmão? Nós temos muitos milagres grandes aqui. Nós sempre testemunhamos aqui no grupo dos senhores. Moitalvin também testemunhou esses dias aqui. Micael, tantos milagres nós temos. Mas tem aquele milagrezinho pequeno que você não quer contar. Você orou, você pediu, o Senhor te abençoou. Como o Micael muitas vezes falou já, parou no meio da rua. Senhor, eu preciso vender tantas toneladas do que eu vendo e não tenho condição. Já tentei tudo. Daí um pouquinho, eu não vendeu, Deus vendeu também. Porque a única explicação é essa. Eu já tinha falado com todo mundo. De repente, o vendedor começa a receber os pedidos sem vender. Por quê, irmão? Porque você confiou. Isso aqui é você não desfalecer, é você não desanimar. O que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,16? Portanto, irmãos, não desfaleçamos, mas ainda, olha só, que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Irmãos, olha só, deixa eu colocar em Colossenses 27, Paulo diz, olha, no finalzinho do texto, Cristo em vós, não vai ser agora. Olha só, irmãos, eu não posso desanimar. Quando Paulo diz, olha, ainda que o nosso exterior se corrompa, seja desgastado, o nosso interior se renova dia a dia. O que é desgastado, irmão? E a hora que você olha no espelho, só cara no espelho, fica em pé, levanta a mão, só que tem um espelho o corpo inteiro lá na sua casa. De vez em quando você dá uma olhada lá, você, quem sabe do jeito que você vê o mundo, e compara com o que você era 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Quando eu me casei, eu tinha um pouquinho mais de cabelo. Eu já senti um pouquinho mais, muita coisa, mas tem mais cabelo. A gente vai desgastando, irmão. E sabe uma coisa? A gente acha só o outro que fica velho. Não, irmão, você precisa entender que o seu exterior está se corrompendo, desgastando, o seu interior tem que ser renovado, porque ele não depende de nada, depende da sua fé, da sua oração, da sua confiança. Eu preciso entender que o meu Deus, Ele vive em mim. Quando Paulo diz, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Filipenses 4,10 está dizendo, olha, eu posso, mas aquele Deus está me dando força. Irmãos, imaginem José, quando estava como escravo lá no Egito. Se você é servo de Deus, mas está perdendo a esperança, então você não serve mais para ser servo de Deus. Se você é servo de Deus, mas perdeu a esperança, então você não serve mais para Deus. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim, eu não mudo, então você não serve para servir a Deus. Tem coisa na minha vida que é a minha natureza, o meu jeito, mesmo assim eu posso me esforçar para mudar. Mas, imagine José quando estava como escravo no Egito. Será que ele deixou de ter esperança um dia só de melhorar? Quando ele foi, imagine só, irmãos, alguns dizem que ele caminhou em torno de 300 quilômetros ou mais, não chegou 300, mas foi mais. Lá na terra prometida, até no Egito, no meu estado. Terra de Canaã, até no Egito. Bem, nesse intervalo, o que passou na cabeça dele? No
caminho no deserto com os midianitas. O que passou na cabeça dele? Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando ele chegou ali, que ele foi posto à venda, que ele foi comprado por Potifar, nós não sabemos como foi o processo. Mas eu acredito que José, como servo de Deus, deve ter pensado: se eu for ser um escravo, eu vou ser o melhor escravo que esse homem já tem. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser o melhor, porque o meu Deus é um Deus que está sempre comigo. Meus parentes já não estão comigo mais. Nem sei se lembram de mim, mas o meu Deus está comigo. Amém. Isso é esperança, irmãos. Isso é nunca desfalecer. Será que José, quando foi para a prisão, acusado injustamente, será que ele perdeu a esperança? Agora não tem jeito mais. Porque lá na prisão, ele interpretou o sonho do copeiro padeiro. E José achou que aqueles homens tinham esquecido dele. Os homens tinham esquecido sim, mas Deus não. Deus só lembra de nós na hora certa. Quando aquele copeiro, quando ele lembrou, quando ele foi servir um copo para Faraó, e Faraó deve ter comentado, ele falou assim: olha, eu tenho um homem lá na prisão. E quando eu fui acusado, juntamente com o padeiro, ele me interpretou, do jeitinho que ele falou, aconteceu. Ele é diferente. Esse homem é diferente. Se ele escuta um sonho, ele sabe interpretar. Ele que o Faraó ficou alegre, chamou o homem, mas foi Deus que lembrou dele. Bom, Deus vai lembrar de você na hora certa. Deus vai lembrar de você, Ele vai te abençoar ainda. Mas você não pode desanimar. Como diz o texto aqui, nós vamos ceifar se não houver um desfalecido. Tem gente que, como diz o ditado, nada igual na praia. Porque desanima na hora certa, na hora errada. Olha o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 3, versículo 13. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, em vosso benefício, pois nisto está a vossa glória. Não desanimeis por causa das vossas tribulações. Agora Tiago 1:3, o apóstolo vai dizer assim: portanto, sabeis que a prova da vossa fé produz perseverança. A prova da vossa fé produz paciência ou perseverança. Glória a Deus. Quando o servo de Deus, irmão, da primeira igreja passava por lutas, sabe o que desanimava? Sabe que quando a igreja viu Pedro e Tiago foram presos, Tiago foi degolado, guardou Pedro para outro dia. Será que a igreja desanimou? O que a igreja começou a fazer? Orar mais intensamente. No outro dia, o anjo foi lá e libertou Pedro da prisão. Mataram um e guardaram o outro para outro dia. Mas a igreja não desanimou. Os irmãos podiam ter dispersado, irmãos, mas o que a igreja fez? A igreja se tornou mais ativa e orou mais. Consequência disso, Pedro foi liberto, milagrosamente. Quando Paulo diz em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é esperança, irmãos. Eu não posso desfalecer. Deus tem um propósito para você. E você não vai deixar esse mundo enquanto você não cumprir o propósito de Deus na sua vida. Os seus parentes, a sua família, comece a falar do amor de Deus para eles. Comece a se perguntar: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me chamou? Qual é o seu propósito em minha vida? Eu gosto demais de Romanos 8:18. Esse texto nos anima muito. Paulo diz: olha, irmãos, para mim deu por certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há em nós há de ser revelada. O que você está passando hoje não é nada, irmão. Não pense você que você é especial. Eu sofro mais do que todo mundo. Não, irmãos, o que você está passando agora não é nada comparado ao que está esperando você lá na glória. O povo de Deus se animava por isso.
Olha, eu estou sofrendo, mas o dia que Jesus voltar, o dia que nós formos encontrar com Ele, vai ser maravilhoso. Eu sei que a igreja hoje ela não ensina mais sobre a vida de Cristo. Eu fico triste com isso. Mas Paulo diz, Romanos 8:37, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você vai ser vencedor é por aquele que te amou. Não é pelo mundo, não. Sabe, seus amigos, quando você precisar mesmo, os dedos da mão sobram. Deus, na hora da angústia, na hora da tribulação, é poucos amigos que vai lembrar de você. Mas há um amigo que vai chegar com o irmão, e esse amigo é Jesus Cristo, ele nunca vai esquecer de você. Então, irmãos, não vamos esquecer jamais que o nosso Deus está do nosso lado. Olha em Hebreus 12:5. A palavra do Senhor vai dizer assim: estais esquecidos da palavra de encorajamento que Ele vos dirige como filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por Ele sois repreendidos. Porque o Senhor corrige e ama o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Bem? Pai que ama o filho, prepara ele. O Senhor está te preparando para te abençoar, para quando você chegar a ser abençoado, você vai dar valor. Lembra, irmão, tudo que Josué passou com Moisés, todas as tribulações que ele viu Moisés passar, porque parece que Josué, ele passou por quase todos os processos. De um certo período, quando Moisés começou a chegar ao ponto dele ser transferido, Josué passou por tudo. Quando Moisés subiu no monte, Josué ficou esperando ele no pé do monte 40 dias. 2 vezes Josué fez isso. Mas lá no livro de Josué, tem um momento que o Senhor aparece para ele, o anjo de Deus aparece para ele, é teofania, Deus aparece para ele como homem, e fala assim: hoje eu vou começar a te honrar, que aos olhos diante de toda essa nação. E o povo vai saber que assim como fui com Moisés, você contigo. Por que Deus falou aquilo? Olha, você, já que você não desfaleceu, você continuou fiel, o tempo todo você vai agora começar a colher os benefícios. Deus, para te exaltar, Ele vai primeiro te provar. O Senhor não vai te exaltar primeiro. Ele não vai te exaltar primeiro. Aquele que triunfa sem ter nenhum percalço, ele não é digno do pódio, já diz Augusto Cury. Quem triunfou, quem chegou lá no topo, sem passar por lutas, dificuldades, ele não é digno de estar lá no topo. Quase todo mundo chegou lá em cima. Quando ele passou por todo o degrau, ele estava lá. Então, irmãos, nós não podemos, os nossos hábitos, não podemos deixar que os nossos hábitos nos moldem. Seus hábitos não podem te moldar. Se você quer mudar, faça algo diferente. Como é que você quer mudar se você não faz algo diferente? Busca o Senhor como nunca você buscou. Ore como você nunca orou. Seja fiel como você nunca foi. Amém? Amém. Glória a Deus. O que é desfalecer? É deixar de possuir vigor. Se você acha que está perdendo as forças e tem desanimado aos poucos, eu te convido a mudar seu hábito hoje. Eu te convido a você mudar os seus hábitos. Mudar os seus hábitos. Mudar a sua rotina. Fazer a coisa diferente. Se dedicar mais, orar mais, jejuar mais, consagrar mais. Vir ao culto, vir aos cultos mais. Falar do amor de Deus mais um pouco para as pessoas. Você quer mudança na sua vida? Então muda. Eu me lembro aqui de um livro que eu li, eu tenho ele até hoje, o livro mais antigo que eu tenho, dos primeiros que eu li, o nome dele é O Extraordinário Poder da Fé, de um autor chamado Kenneth Hagin.
Ele esteve doente muito tempo em cima da cama. E um dia, ele lendo a Bíblia, ele se deparou com Marcos 11:24, que diz lá: o que você pedir de orar em oração, crede que recebereis e tê-lo-eis. E todo pregador que chegava ali, não dava conta de falar, muito fraco, aí ele queria perguntar se realmente aquele texto era verdade. Se realmente era verdade aquilo ali. Sabe que os pastores, as pessoas chegavam lá, eu estava tão fraco em cima da cama, que começava a encomendar a alma do homem. Prepara essa família, vai perder seu ente querido. Ele falou: Senhor, quer saber uma coisa? A partir de hoje eu vou crer nesse texto na minha vida. Marcos 11:23-24. Eu vou crer nesse texto como ele diz. Eu vou crer nele como ele está escrito. Porque em verdade vos digo, que se qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, tudo o que se disser será feito. E o verso 24 é esse: por isso vos digo, que todas as coisas que pedis, orando, crede, e receber, e tê-lo. Se orou, você creu, você recebeu. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou crer nesse texto como diz a Bíblia. Ele estava magro, esquelético, fraco. E ele falou: Senhor, eu creio que eu estou curado, eu vou levantar dessa cama. E ele levantou. Amém. E ele foi, eu lembro que ele foi, tem muitos anos que eu não vi esse livro. E eu lembro que ele falou: Senhor, na época lá tinha uma plantação de morangos. Eu nunca fui em morango, mas deve ser difícil, porque você fica agachado o dia todo para colher eles. E ele foi para aquela plantação para colher morangos. E tinha um homem grandão lá, falou assim: olha, hoje quando eu for embora, ninguém vai ficar aqui, todo mundo estava entrando e saindo. E aquele rapaz falou assim: olha, quando você for embora, eu vou estar aqui ainda, porque o meu Deus é maior que tudo, e eu vim para cá para trabalhar. Ninguém acreditava nele, ele acreditou em si mesmo. Ele acreditou na palavra de Deus. Irmão, se você acreditar na palavra de Deus, ela vai fazer milagre na sua vida. Vamos ficar em pé.